mais restaurado e aterrador. Gente, a gente morre de medo da morte. É igual um prisioneiro morrer de medo de ser liberto, de sair da prisão. É a mesma coisa. A pessoa está lá na cadeia, está preso, passou 20, 30 anos, e de repente ele pode até sentir medo mesmo, porque ele acaba se habituando de repente com aquela situação e não sabe mais como vai viver aqui fora, e ele pode sentir medo. A gente sente esse medo de ser liberto. Mas se a gente começar a olhar a vida futura como uma liberdade para a alma, como acontece quando a gente dorme, a gente não vai mais ver a morte como nada aterradora. Eu passo os dias doida para chegar a hora de dormir, porque quando eu estou dormindo, eu me liberto do problema que está me aterrorizando durante o dia. Então, a morte deve ter mais ou menos esse sentido, né? Mas isso não quer dizer que a gente tenha que apressar, porque eu não apresso a minha hora de dormir. Minha irmã sabe disso, que a gente fica ali naquela luta, e na hora de dormir eu vou dormir e me liberto. Eu não vou apressar a morte para que o mal da vida material acabe, porque só vai aumentar. Mas a gente precisa entender que, vendo a vida dessa forma, a gente deixa de ver a morte como algo aterrador para vê-la como uma libertação. Para que a gente, assim, entre numa mansão de bem-aventurança. E aí ele fala, né, sabendo temporária e não definitiva a sua estrada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Eu estou precisando disso, né, de olhar mais por esse lado para ter um pouco mais de calma com a minha vida. Porque nós estamos no mundo de expiação, então não tem jeito, né? A expiação vai bater na porta de todo mundo. E viver o processo às vezes não é fácil, não. É luta, luta, batalha, batalha, e às vezes a gente se desgoverna. Está todo mundo normal, gente, a gente é ser humano, tá? Ninguém aqui é anjo, então a gente não vai ter plenitude. Ai, tô zen, tô, né, passando por um problema muito sério, assim, e tô zen, tá tudo, não vai ser assim não. Vai ter uma hora que a gente vai ter vontade de chutar o pau da barraca, vai ter vontade de sair correndo, mas aí Chico diz que a gente não pode impedir um passarinho de voar na nossa cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho. É nessa hora que a prece chega, né, e aí a gente dá aquela respirada. Então ele continua dizendo, quando a gente vê a vida só pelo lado material, a gente se compara a uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos, né? Eu achei isso de uma coisa assim, tão simples, mas tão verdadeira. A gente perde uma coisinha, nossa mãe, né? Como uma criança que perdeu o brinquedo. É como um menino que quebrou o carrinho, uma menina que quebrou uma boneca. E a gente fica naquela visão, achando que a vida é só isso aqui, é só aquele brinquedo, é só uma coisa que se foi agora, mas ninguém disse que aquela coisa seria para a eternidade. Não vai ser mesmo, até a terra um dia vai acabar, que fará o que a gente tem, né, o que nos cerca. E aí ele fala, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Hoje, qualquer um de nós, a gente não precisa nem comentar isso, né? A gente está vendo a política do nosso Brasil, então vamos fazer, como a Miriam fala, jejum de palavras. Basta a gente fazer uma avaliação assim, um voozinho bem baixo, que a gente vai observar que é isso que está acontecendo, né? E a gente precisa observar que na nossa vida, no pequenino, a gente pode também estar agindo da mesma forma, né? A gente está fazendo de tudo para ter uma coisa que daqui a pouco vai passar, que não é duradoura, não é? É uma coisa que vai chegar, ter o seu momento e vai partir. A gente ocupa tempo e espaço, ocupa situações, cargos, temporariamente. Até esse corpo
está acabando, né? Está mais para lá do que para cá. E aí ele fala que, agindo assim, a gente se inflige a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes, porque a gente quer, porque quer coisas que não nos pertencem. E a gente faz de tudo para conseguir. Quando consegue ver que não é nosso, depois a gente tem que devolver. Aí devolver fica mais difícil, né? Porque às vezes a gente já deteriorou, já não serve mais da forma que era, e a gente vai ter que dar um jeito. E aí esse jeito às vezes é doloroso pra caramba. Então ele vai falando, meus irmãos, aqui, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. Olha o que ele fala: o mal que o atinja como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Isso aqui eu achei interessantíssimo, porque se a gente desse importância somente ao mal que nos atinge, se rebelasse, né, arrancasse os cabelos, batesse a cabeça na parede, a gente está mostrando a nossa inferioridade. Mas daí a também se sentir mal com o bem que o outro alcance, aí já é assim uma inferioridade gigantesca, né? Porque a gente começa a observar que no fundo, o que nos move é egoísmo e inveja. Tá, tudo bem, eu estou passando por um problema sério. O outro está feliz, está sorridente, está num momento de felicidade. Eu vou ficar entristecida pelo mal que está me acontecendo, mas também pela felicidade do outro. É muita mesquinharia, mas infelizmente a gente age assim. Talvez hoje, com a doutrina espírita e o Evangelho, a gente já consiga fazer esse passarinho voar da nossa cabeça. Mas às vezes passa, né? Puxa vida, como eu gostaria de estar no momento que esse aí está passando agora. Aí eu entro num outro detalhe. Hoje eu estava no consultório e eu vi uma mãe com um menino autista e eu fiquei olhando para ela, os esforços que ela fazia para conter aquela criança e com carinho. A gente não ouviu ela alterar a voz, né, dizer? A gente não viu ela bater na criança, a gente não viu ela perder a linha com a criança. E olha que o menino, além de autista, ele devia ter algum outro problema, porque ele não parava. A batatinha da perna dele é musculosa, parece que ele faz exercício, de tanto que ele não fica parado um minuto. E do outro lado, uma mãezinha também sentada com uma filha, e a filha carinhosa, com beijinho, quietinha, toda educadinha, e o semblante dela mostrava uma inquietude, a perna dela comparava e batia, e eu comecei a comparar a mãe com o autista e a mãe com aquela tranquilidade. Então olha que às vezes a gente está invejando uma coisa que não é real. O que aquela mãe estava vivendo? A gente não sabe. O que aquela mulher, aquele ser estava vivendo? E a outra, naquela agitação toda, com aquela criança que, nossa, ela tem que ter muita energia. Fiquei imaginando o dia daquela mãe. E no fundo, a gente pode estar invejando uma coisa que não é real, né?